Boa noite, pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui nesse encontro maravilhoso. Estamos no segundo episódio do Jovem Cast. O Jovem Cast é o podcast do distrito do Jovem, do distrito de Realengo, e hoje nós estamos com um tema fantástico mesmo. O tema é o seguinte: entre o corre e o chamado. O jovem de hoje está cansado, pressionado por todos os lados. Faculdade, trabalho, família, relacionamento e muitas vezes cansado também na igreja. Então nós vamos vamos falar sobre esse tema e vamos refletir um pouco sobre isso, né? Sobre tudo que nós falamos. Muitas vezes o jovem, ele tem a faculdade e esse mesmo jovem está querendo casar, está noivando e aí tem filhos também. E como relacionar tudo isso com a igreja? Como nós vamos relacionar tudo isso com a igreja? Tem tempo para o discipulado, o jovem que está fazendo faculdade, o jovem que tem o seu trabalho, tem o seu filho, existe tempo para discipular? Então é isso que nós iremos responder, ou buscar responder nessa noite. Eu falo nós, estou sendo generoso, mas quem nós vamos chamar aqui para responder isso é uma outra pessoa. Então eu quero apresentar para vocês, trazer aqui com muito carinho, muita honra também ter aceito o convite, né? Nosso pastor querido, pastor Ricardo Souza. Vem para cá, pastor Ricardo. Eita glória! Falaram língua ali, pastor. Eu estou resolvendo? São meus amigos. Então, gente, eu sou Jefferson, sou pastor. Oi? Sou Jefferson, sou pastor aqui na igreja em Padre Miguel, também assessor do distrito. Esse jovem aqui vai se apresentar. Fala aí. Fala, galera, a maioria já me conhece, Kaique Bi. Sou como RCB do distrito de Realengo, congregando na igreja na Rua Curitiba, e faço parte desse distrito, né? Tem sido uma honra. E hoje a gente está aqui com o pastor Ricardo, que foi meu pastor, tive a honra de ser pastoreado por ele. E hoje a gente vai aprender bastante, né? São grandes dúvidas que a gente tem sobre o discipulado, questões que a gente acha que é certo, que a gente acha que é errado, como é que deve fazer, isso pode ser feito, isso não pode ser feito, como é que a gente começa um discipulado, né? Tem nada melhor do que ele hoje aí para tirar nossas dúvidas. É isso aí. Então, deixa eu apresentar aqui rapidinho o pastor Ricardo, falar um pouquinho sobre ele, né? Ele vai falar melhor. Pastor Ricardo, pastor da Igreja Metodista em Deodoro há 10 anos. Esposa Fernanda Mendonça está aqui conosco, seja bem-vinda, minha irmã. Casado há 26 anos. Filhos, Pedro Mendonça, 25 anos. E o João Mendonça, 14 anos. Pastor Ricardo, seja bem-vindo. Mais uma vez eu quero agradecer a tua presença aqui, aceitar esse convite, né? Foi um desafio meio desafiador. Jefferson, vou ver. Mas, poxa, estou muito feliz de coração de ter o senhor aqui. E aí eu quero tentar jogar uma batata quente para a gente começar esse papo, né? Porque nós viemos aqui para te ouvir, dada a sua experiência, a sua caminhada que nós temos visto aí, acompanhado um pouquinho de longe pela internet, né? E queremos ouvir o Senhor, e eu quero aí jogar uma batata quente aí para o senhor que vai dar essa pegada aí para a galera. Jovem, como eu falei, né? Trabalho, faculdade e filho, família, né? E muitas vezes nós precisamos ter coragem para perguntar até que ponto nós estamos formando discípulos ou produzindo jovens esgotados. Porque muitas vezes a gente vê uma galera cansada, esgotada de tudo isso, e aí, né, aquela dinâmica às vezes de igreja acaba pesando. Nós observamos isso. Quando vemos um jovem disponível, isso acontece, né? Vou tocar aqui em algumas feridas nossas. Muitas vezes, quando se vê um jovem disponível, aquele jovem na igreja é sugado e pega dele. Daqui a pouco o cara está cansado e já não aguenta mais, um monte de coisa na igreja, indo mal aqui e ali. E quando ele chega nesse estado de esgotamento, muitas vezes até pode acontecer, né? Uma liderança chega e fala assim: perdeu o compromisso, já não está compromissado, mas o cara está cansado porque deu o sangue dele e agora está sendo posto de lado. Eu acredito que isso não é discipulado. E aí, pastor Ricardo? Pai do Senhor, boa noite, pessoal.
Para mim é uma alegria, um prazer estar aqui, Pastor Jefferson, Kaique, meu amigo, obrigado pelo convite. Graças a Deus conseguimos ajustar a nossa agenda para estarmos com vocês. Estou muito feliz em poder compartilhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, através da nossa vida, lá na Igreja Metodista de Deodoro. Nós estamos há 10 anos, mas lá na Rua Curitiba, quando estive também com o Kaique, a família dele, e em todos os lugares onde nós passamos, nossa vida voltada ao discipulado. Para mim é uma alegria então estar aqui. Quero só completar, a minha nora também está aí, a Vitória, né? A esposa do Pedro está aqui também com a gente. Nossa filha, a gente não tem filho, né? Não tinha filha, tinha só 2 meninos, o Pedro e o João, então nós ganhamos a Vitória também. Nós a adotamos como filha. Então, muito feliz por estar aqui. E sim, muitas pessoas confundem um pouco a questão do discipulado. Algumas pessoas pensam que o discipulado é mais uma atividade da igreja. Muitas vezes as igrejas, os membros das igrejas, as pessoas da igreja, até os pastores, pensam que o discipulado é mais um ministério para a igreja, é mais uma função, é mais uma atividade da igreja. E aí, esse é o equívoco. O discipulado ele não é mais uma atividade da igreja, ele não deve ser mais um ministério da igreja, ele precisa ser a vida do pastor, ele precisa ser a vida daquela igreja, a vida daquela liderança. Jesus nos chamou para sermos discípulos dele, para estar com ele, para caminhar com ele, para então a partir dele começarmos a gerar novos discípulos para ele. Então o discipulado ele não é mais uma atividade, ele é o centro da nossa missão. Ele é o mandamento do Senhor, para ir lá e fazer discípulo. Muitas vezes a gente acha que temos que ter um momento especial para fazer discípulos, ou para trabalhar discipulado. Na verdade não. A gente precisa fazer discipulado em todo o tempo. Eu outro dia falei lá nas redes, que muita gente acha que a célula, por exemplo, na tua igreja tem célula, quantas células tem na sua igreja? E a partir daí começa a medir a eficácia do discipulado. Só que o discipulado não é a célula, ou somente a célula. A célula também faz parte do discipulado. Eu entendo que a célula, por exemplo, ela é uma ferramenta de potencialização do discipulado. Porque o discipulado começa antes da célula. O discipulado acontece na célula, o discipulado acontece depois da célula, o discipulado acontece em todo o tempo. E essa é a grande diferença. Quando a gente vê os jovens cansados, sobrecarregados, e fala que não tem mais tempo de fazer discipulado, na verdade o jovem ainda não entendeu o que é discipulado. Ele está encarando o discipulado como mais uma atividade, como mais uma tarefa. E aí, às vezes as pessoas ficam com a rotina pesada, complicada, e pensam em vou reorganizar minha rotina. A primeira coisa que ele tira é o discipulado. A primeira coisa que ele tira é o cuidado com as pessoas. A primeira coisa que ele tira é estar presente na célula. Sempre, na verdade, é para ser o contrário. A nossa agenda, ela não tem que adequar o discipulado. A gente tem que pegar o discipulado como fundamento e, a partir dele, organizar toda a agenda. Tudo começa primeiro com o discipulado. Primeiro, eu sou discípulo de Jesus. E aquele que é discípulo de Jesus, gera discípulo de Jesus. Lá em Gênesis capítulo 1, a gente vê cada espécie reproduzindo segundo a sua própria espécie. Então, ovelha reproduz ovelha, cabrito reproduz cabrito, vaca reproduz vaca, e discípulo reproduz discípulo. E isso é todo dia. Eu não preciso estar só no ambiente da igreja, eu não preciso estar só no ambiente da célula, pelo contrário, é fora da igreja, é fora da célula que eu faço discípulos, que eu trabalho discipulado. Então, o discipulado ele tem que ser o nosso estilo de vida. A gente tem que viver como discípulo de Jesus e não separar um tempo para ser discípulo de Jesus. Não vou separar um tempo aqui e vou fazer discipulado nas minhas férias. Não. Fazer discipulado em todo o tempo, nas férias, fora das férias, trabalhando lá na tua escola, na tua faculdade, no seu trabalho. Você precisa fazer discipulado em todo o ambiente. É sempre que eu vivo minha vida, sempre vivi minha vida, e sempre de maneira muito intencional. O discipulado é intencional. Jesus falou assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho da criatura, batizar em nome do Filho do Espírito Santo, fazer os discípulos. Então, esse ide é o verbo ir. Eu sempre ensino isso lá na igreja. Esse ide é o verbo ir no imperativo, ou seja, é uma ordem. E ordem de Jesus é mandamento. Mandamento é para ser cumprido. Se eu não cumpro as duas obediências, quando ele voltar, é o caminho da esquerda. Agora, se eu vivo obediência, eu serei salvo. Só que é para eu ir e fazer, mas há um entendimento dos biblistas que esse verbo ir também pode ser conjugado no gerúndio. E no verbo ir no gerúndio é indo.
Isso dá uma ideia de continuidade, ou seja, eu não tenho que esperar eu me formar na faculdade para fazer discípulo, eu não tenho que esperar o bebê crescer para fazer discípulo, eu não tenho que esperar eu casar para fazer discípulo, eu não tenho que esperar formar na faculdade para fazer discípulo. Né? Eu, enquanto estou na faculdade, enquanto estou noivando, enquanto estou na maternidade, enquanto estou na minha escola, eu estou fazendo discípulo. É ir, mas enquanto eu estou indo, eu também estou fazendo. Então, tem que entender o discipulado dessa forma, como estilo de vida. Eu não consigo não fazer discípulos. Por onde eu passo, eu estou cuidando de pessoas. Discipular é cuidar. Discipular é colocar a mão. Discipular é estar junto. Discipular é se importar. E isso acontece no ambiente onde você está. Não só no ambiente da igreja da célula, principalmente fora dela. Bem? A gente vai ouvindo, amém, amém. É interessante, você falou uma coisa aqui. Nós precisamos montar a nossa agenda ou a nossa vida a partir do discipulado. Isso aí foi muito forte para mim, amado. O jovem não precisa encaixar o discipulado na rotina. Ele precisa organizar a rotina a partir do discipulado. O discipulado é o fundamento, irmãos. Se nós estamos aqui porque alguém discipulou a nossa vida, tudo começa no discipulado. É a partir do discipulado que a nossa vida é organizada. Tem que ser assim, intencionalmente assim. Então, sim, o senhor já deu um norte aí para muita coisa que o Kaique agora vai perguntar. Né? Kaique vai conduzir umas perguntas aí e eu simplesmente fiquei agora aqui. Vou tomar essa palavra, faça a tua agenda a partir do discipulado. Mas o Kaique vai conduzir aí algumas perguntas, né, Kaique? Que preparamos aí para o nosso entendimento. Vamos lá, então. Pastor, tendo em vista tudo que o senhor falou, com a pressão que a gente vive do dia a dia, né, um pouco do que o pastor Jefferson fez na introdução, de trabalho, faculdade, e aí a gente também pode incluir outras situações, né, que jovens que vivem na depressão, ansiedade, e às vezes não tem um apoio, ou talvez não consiga dizer isso para um discipulador, né, que no caso é o seu pastor. Como é que a gente consegue trazer para a vida do jovem a necessidade dele ser discipulado por alguém? Eu não estou falando só de ir à igreja num domingo. Eu estou falando no dia a dia, sabe? Eu ver que é importante ter um discipulador na minha vida. Como é que o jovem consegue encontrar um norte, né, para buscar essa ajuda através de um discipulador? Amém. Jesus ensinou que porta de coração só serve por dentro. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essa porta, no contexto, é a porta do nosso coração. Porta de coração só se abre por dentro. Jesus mesmo não arromba a porta do coração de ninguém, muito menos nós conseguiremos ou poderemos fazer isso. Então, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: o primeiro passo para a cura é entender que está doente. Não é isso que ela pergunta? Entender que eu preciso de ajuda é o primeiro passo. A cura começou quando eu identifiquei a necessidade de que eu preciso de ajuda. Só que quem está nessa condição que você falou, normalmente não vai pedir ajuda. E aí que eu digo da intencionalidade do discipulado. Jesus, só quem pode dizer vinde a mim é Jesus. O discipulado intencional é o id, vai lá e faça. Então nós temos que encontrar essas pessoas. Nós temos que encontrar, está lá em Lucas capítulo 10, né? Quando saíram lá os 70 discípulos em 35 duplas e saíram por aldeias, cidades em busca dos filhos da paz. E quem são os filhos da paz? São os necessitados, são os despedaçados, são os marginalizados, vou colocar na margem da sociedade, são esses enfermos que ninguém vai lá cuidar. E nós temos que ir lá como sal e luz naquele ambiente para fazer a diferença, para iluminar o caminho, para gerar a sede, por isso que é sal, gerar a sede de Cristo. Então, por isso que eu digo que o discipulado, ele não é passivo, ele é ativo, ele precisa ser intencional. Irmãos, tudo que eu faço com segundas e terceiras intenções, sempre.
Eu ensino lá na igreja, o pessoal chega na igreja, estou ensinando as pessoas na igreja assim, eu estou com terceiras intenções, não é segundo, terceiras intenções sobre a sua vida. Como assim? A pessoa entrou lá na igreja, por exemplo, Jesus já falou assim, entrou um novo líder, está pronto, está pronto. Vai passar por todos os processos que tem que passar, tirar os carrapichos, todo o pastoreio, toda a consolidação, mas o mínimo que se espera daquela pessoa é que ela se torne líder. Só que ela não chegou lá caindo de paraquedas. Dificilmente a pessoa chegou lá e caiu de paraquedas. Alguém o trouxe. Aquela mensagem chegou no coração dela. Então eu não posso ficar na porta da igreja esperando o perdido chegar. Só quem chega de volta na porta da igreja é o filho pródigo, aquele que saiu com as próprias pernas. O perdido tem que ir atrás. Eu é que tenho que lançar as redes. E em muitos momentos eu tenho que lançar a rede em outros níveis. Lembra quando Jesus estava conversando com a multidão, subiu, entrou no barco de Pedro, abençoou aquela multidão na beira do mar ali, e a multidão na areia? Quando ele vira para mim, ele falou assim, agora vamos para níveis mais profundos, porque tem peixes que se buscam em outros níveis. Então pessoas assim precisam ser encontradas, cara. E aí não tem como encontrar o altar da igreja. O altar da igreja é para enviar. Todo culto termina com envio. O envio é para achar essas pessoas. E aí levar a luz de Cristo para lá. E aí quando entra a luz de Cristo no meio das trevas, as trevas são dissipadas. Então é um discipulado intencional. A gente precisa provocar. A gente tem que ser os provocadores. A gente tem que fazer, levar a luz onde as trevas estão reinando. Se eu ficar deitado eternamente em berço esplêndido, Jesus não vai voltar. Para ele voltar, tem que anunciar para todo mundo o Evangelho. E eu não vou anunciar só aqui da igreja. Graças a Deus, a partir do advento da internet, a gente consegue chegar em ambientes que eu, fisicamente, não posso chegar. Mas essa mensagem vai chegar. Então, para alcançar essas pessoas, Kaique, é com a intencionalidade do discipulado. O discipulado ele é intencional. Ele não vai acontecer por si só. Ele tem que ser provocado. Ele tem que ser estimulado. A partir do altar, a gente tem que enviar e ir para fazer. É assim que a gente chegar lá. Benção. O discipulado, a gente não pode dizer que ele é algo novo, né? Ele já vem de bastante tempo, está na Bíblia. Só que as pessoas normalmente têm uma dificuldade para entender a forma com que se faz o discipulado. Algumas pessoas acreditam que tem uma receita, que já se pega pronta e só ir lá e fazer. Mas como é que a gente faz para poder quebrar alguns paradigmas, né? Principalmente de pessoas que já estão há mais tempo na caminhada, né? Eu não digo nem tanto os jovens, porque a gente começou uma caminhada um pouco mais recente, né? E trazendo para hoje, como o bispo bate bastante na tecla, que é necessário o discipulado para que a igreja venha crescer, e não crescer em número, mas sim em qualidade. Como é que a gente quebra o paradigma daquelas pessoas, eu vou ter que usar o termo, que já estão com uma mente mais travada, sabe? Isso aí, ela não quer abrir a mente para o que é novo, né? E eu já escutei algumas pessoas dizerem assim, se não está na Bíblia, não está valendo, né? Porque parece que fazer o discipulado de uma maneira diferente é ir contra o que a Bíblia diz. Algumas pessoas pensam que não, o culto é na quarta-feira, o culto é no domingo e aquela consagração no dia que colocaram lá na semana. Saiu disso, não é igreja. Como é que a gente faz para quebrar esses paradigmas? O discipulado é bíblico, tem os exemplos do Novo Testamento à vontade, tem os exemplos do Antigo Testamento à vontade. Acho que não há necessidade de fundamentação, mas eu gosto muito do exemplo de Êxodo, quando Moisés então atravessa o Mar Vermelho e vai, o povo avança, Faraó fica para trás, morre no mar com todo o exército dele, e o povo avança e Jetro, sobre de Moisés, vai levar então as coisas de Moisés e seus filhos para entregar de volta a Moisés lá no deserto. E chega lá e Moisés celebra, eles passam a noite ali celebrando. No outro dia, o que Moisés faz? Levanta cedo, como todo bom trabalhador, como todo bom servo de Deus, e vai para a lida. E qual era a lida de Moisés? O Jetro ficou observando isso e viu Moisés diante do povo, 3 milhões de pessoas no deserto, sem contar os agregados, são outros povos que aproveitaram a saída do Egito para sair junto com o povo hebreu. E aí ele começa a julgar a causa do povo. E já ficou observando isso e fala assim, mas o que você está fazendo? Eu estou aqui cuidando do povo, porque o povo tem problemas para resolver, eles têm tretas entre eles, e quem não tem treta para resolver, que atira a primeira pedra, e aí ele vem até mim para resolver. O que Jetro falou para Moisés? Moisés, não faça assim. Temos aqui um grande risco, vai morrer você, e vai morrer todo esse povo. Vou te dar um conselho.
E você busca o Senhor. Se for da parte do Senhor, agradar o teu coração, você siga. Senão, faça como quiser. Escolha chefe sobre 1000, chefe sobre 100, chefe sobre 50 e chefe sobre 10. Dá lá as características de cada uma dessas pessoas, como é que deixa de ser, mas resumidamente assim. Eles vão resolver as causas nos seus níveis. As causas grandes vão chegar até você. Enquanto você, Moisés, você vai representar esse povo diante de Deus, você vai ensinar os princípios da palavra, né? Para esse povo, você vai guiar esse povo no deserto. Porque senão vai morrer você e o povo. O que já está falando? Que um líder sozinho não consegue cumprir o seu chamado, nem levar o povo a alcançar o cumprimento da promessa. Um líder sozinho não cumpre o seu chamado e não leva o povo ao cumprimento da promessa. Porque se Moisés morre no deserto e o povo morre no deserto, a palavra que Deus liberou da libertação do povo do Egito caía por terra e Deus sairia por mentiroso. Por conta de um líder que cuidou de forma equivocada do seu chamado. Chefe sobre 10 é líder de céu. Chefe sobre 50 é supervisor de céu. Chefe sobre 100 é coordenador de céu. Chefe sobre 1000 é pastor de céu. É basicamente a estrutura do Antigo Testamento ensinando como é que está lá na minha igreja hoje. É assim. É essa a estrutura que nós temos lá. Tá? Então o discipulado ele é bíblico. Ele sempre foi bíblico. E é a forma que a gente usa, que Deus usa para que a gente possa cumprir o nosso chamado e levar o povo a conquistar a sua promessa. Bom, dito isso, como que nós vamos trabalhar com pessoas que têm mais idade do que nós, só de tempo de igreja, tem mais tempo de igreja do que muitos de vocês aqui têm de idade, do que o Kaique tem de idade. É simples, Kaique. O primeiro passo é ensinar o que é o discipulado e mostrar biblicamente. Se o problema é Bíblia, está na Bíblia, é só mostrar biblicamente. O segundo passo é começar com quem quer. É começar com quem quer. Você tem uma igreja lá eu conversava ainda antes aqui, a igreja que eu pastorei hoje, a gente está fazendo 2 cultos aos domingos, um 5 horas da tarde, um 7h15, porque não tem como mais fazer um culto só, não cabe mais pessoas. Mas quando nós chegamos lá, tinham 12 pessoas. Só que as 12 pessoas disseram para nós que nós demos resposta de oração. Então, maravilha, todo mundo estava lá na visão, desses 12 tem 7 ou 8 lá ainda, graças a Deus, alguns mudaram de endereço. Enfim, então, para nós é mais simples dizer isso. Agora chega numa igreja onde tem lá 50 pessoas, 50 membros, que estão lá um tempo naquela caminhada e chega uma pessoa para trabalhar no discipulado. A transição leva pelo menos 3 anos. Pelo menos 3 anos. E por quê? Porque você tem que respeitar a história das pessoas. Tem que respeitar as pessoas que passaram lá dentro daquele povo antes de você. Você não pode abrir mão da intencionalidade discipulada. Então o que você faz? Você ensina para a igreja toda e começa com quem quer. Sempre tem alguém que vai estar com você. E aí você vai começar o discipulado com aquelas pessoas. E aí vai acontecer o quê? O discipulado vai fazer a maturidade crescer na igreja, vão chegar mais pessoas, essas pessoas vão se multiplicar e vão chegar mais pessoas também. Quem estava na igreja e não era, ou vai aderir, e aí vai ser treinada, passar pelos processos, vai caminhar junto, ou vai continuar da forma que era, e está tudo bem. Está tudo bem. Eu tenho pessoas na igreja hoje, 98% das pessoas da nossa igreja hoje estão discipuladas por mais células. Ainda tem pessoas que não estão. E está tudo bem, continua recebendo ceia, recebendo visita, atendendo gabinete, continua sendo crente, gente boa, filho na fé. Só não estão envolvidos com a visão do discipulado. Eu não posso, por causa de quem não quer, fazer o que Deus mandou eu fazer. Então eu começo com quem quer. Para eu começar o discipulado, tem que ter eu e mais 2. Onde há 2 ou 3, Jesus está ali. Entendeu? Então eu começar com quem quer, começar a andar. O discipulado é intencionado, o discipulado é caminhar junto. Ensinar os princípios da palavra, é andar segundo a Bíblia, é comer um quilo de sal junto. Né? O quilo de sal se come em poucas pitadas, é passar tempo junto. Jesus passou 3 anos caminhando intencionalmente com 12 homens. Ele deixou de abençoar a multidão? Não deixou de abençoar a multidão. Ele deixou de enviar os 70 para a missão? Não deixou de enviar os 70 para a missão. Mas cuidar de perto para deixar um legado, ele cuidou de 12. Então, se você tem 50 pessoas na tua igreja, você não vai conseguir cuidar de 50, você tem que cuidar de poucas pessoas e multiplicar essas poucas pessoas para ajudar a cuidar de todo mundo. Hoje na igreja, a gente tem muitos líderes formados, nós começamos orando com poucas pessoas. Então, começa com quem quer. Tem sempre gente que não vai querer fazer objeção, mas não tem problema. Respeita a história, respeita o entendimento, né? Ama igualmente. Jesus fez isso com todas as pessoas, mas não abra mão do discipulado.
ele é intencional. E deixa muito claro. Não sei se você vai lembrar, aí eu vou passar para você fazer outra pergunta, mas lá na nossa igreja tinha hoje tem uma projeção, mas antes era uma tela fixa. No altar da igreja, tomava o altar inteiro. O cara tomava mundo assim, com a arte tipo aquarela, o Pedro que fez essa arte, meu filho, e tinha um texto assim, grandão: fui chamado para cuidar de gente. O que isso significa? Quem entra pelaquela porta sabe qual é a missão daquela igreja: cuidar de gente. Cuidar de gente é pastorear. E pastorear é discipular. Porque todo discipulador é um mini pastor. Porque pastorear é cuidar. E o discipulado cuida. Então tem que ser intencional. Começa com quem quer. Tem dois lá? Dá para começar. Não tem ninguém que quer. Vai fazer, sei lá, fora e vai para dentro. Sempre tem como fazer. Se o coração queima, se entendeu a visão, não deixe de fazer. E sempre tem no meio do rebanho quem está orando para isso acontecer e vai te ajudar. Sempre respeitando a história de todo mundo. Deixa eu... Pastor Ricardo, estou te ouvindo aqui. Você já falou várias vezes da intencionalidade, né? Mas tem uma palavra que acredito que você não tenha mencionado ainda, mas ela está muito clara para mim, te ouvindo, né? Que é priorizar, né? Me parece assim, tem um funil aqui. Ela falou, nós fomos chamados para ser o quê? Discípulos de Jesus. Então, é nisso que nós vamos nos concentrar. Me corrija se eu estiver errado, por favor. É nisso que nós iremos nos concentrar. E a partir disso que nós iremos construir a nossa vida. E então, a pergunta que eu fiz, me corrija se eu estiver errado, sobre faculdade, casamento, sobre vida, sabe, passeio, tudo e tal, vai ser a partir do discipulado de Jesus. A partir disso que eu vou construir toda a minha vida. E aí, isso cabe na minha vida? Isso cabe? Então eu vou decidir se coisas cabem na minha vida, porque o discipulado é a base, né? É isso que eu estou entendendo? Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e só de prioridade. Irmãos, é possível na nossa língua portuguesa conjugar, colocar a prioridade no plural, minhas prioridades, mas na prática eu discordo disso. Prioridade é aquilo que vem primeiro. Se eu tenho duas coisas em primeiro, eu não tenho prioridade. Não tenho prioridade. Então, como primeiro eu venho dos céus, primeiro eu tenho que entender que o céu tem para mim. A gente precisa entender que a gente não está na terra a passeio. Está na terra para uma missão. Jeremias capítulo 1, Deus falou para Jeremias: antes de formá-lo no ventre materno, eu te conhecia. Antes do ventre, Deus já nos conhecia. Então nós nascemos com Deus no coração dele. No ventre materno, eu te fiz profeta às nações. O que é um profeta? É aquele que fala do céu para a terra. É aquele que recebe a revelação e entrega para a terra. Esse é o profeta. Para as nações, ou seja, para onde ele nos enviar. Então a minha prioridade é isso. E eu tenho, como eu disse, vou repetir agora o mandamento do Novo Testamento: ide e fazei. Eu não tenho outra escolha. Então a minha prioridade é isso. E eu consigo fazer isso. Às vezes as pessoas pensam, pastor, que para eu fazer discípulo, eu tenho que dedicar mais tempo à igreja. Só que para eu fazer discípulo, eu preciso dedicar menos tempo à igreja. Como assim? Porque a gente é bom em fazer evento. A gente é bom a gente pode fazer evento de segunda a segunda na igreja. Tem público para tudo. Segunda bota um evento para quem gosta da segunda. No sábado de manhã posso botar futebol, a galera dos jovens, os meninos vão estar. Evento da igreja, a gente é bom de planejar evento. Só que quando eu estou muito no evento do evento, eu não estou fazendo nada discipulado. Por quê? Porque a maioria dos eventos da igreja é para crente. E o discipulado vai me empurrar para fora da igreja, no sentido de eu venho para a igreja nos dias normais da vida da igreja, escola de discípulo, consagração que for, culto da semana, culto do final de semana. Um menino que a Bíblia não diz qual é o nome, com 5 pães e 2 peixes, que entregou a Jesus e levava para um discípulo. Alimentou a multidão. Então eu faço discipulado para fora da igreja. Porque qual é a função do discipulado? Por exemplo, vamos pegar a célula. Qual é a função da célula? A primeira função da célula é alcançar o perdido. Não é clube de bolinha, de mãozinha de crente. É alcançar o perdido. É a primeira função da célula. A segunda função da célula é consolidar os novos. Quem são os novos? Os novos convertidos. Que converteram ou no culto da igreja
transformar a própria célula. Ou no evangelismo de rua, ou teu amigo do trabalho se foi para Jesus e levou para a sua célula. E a terceira função da célula, gerar serviço ao maduro. Quem é o maduro? É o crente que fica dando trabalho. Crente maduro que não dá trabalho, quem não trabalha, dá trabalho, irmãos. Então, o discipulado é feito fora da igreja. Então, o que eu faço na faculdade, além de fazer uma formação? Eu faço discípulo de Jesus. Qual é a prioridade na faculdade? Abrir uma célula. Qual é a prioridade no trabalho? Alcançar meus amigos, aquele grupo de WhatsApp que eu deixei no São Deus que não presta, alcançar aquelas pessoas para Jesus. Discipulado. Quando eu trabalhei na indústria até o 1º de novembro de 2023. Eu sempre discipulei. A copa do nosso setor de serviço era no gabinete. Meu nome não era pastor, não era Ricardo. As pessoas iam pedir conselho, as pessoas iam pedir oração. Já teve um momento de ventre estéril, ser curado. A menina está com 7 anos hoje, a bebezinha que nasceu 7 anos atrás. Sentado lá e Deus, a menina veio pedir trocar ainda negócio de serviço. Deus falou, ela era fazer tratamento, não engravidava. Deus falou, senhora, eu vou entender. Eu falei, moça, eu falei o nome dela, posso orar o seu ventre? Ela, claro, pastor. Irmãos, eu nem levantei da minha cadeira, no meio do meu setor, meu coordenador lá, todo mundo lá. Põe a mão sobre ela, colocou, pôs a mão sobre a mão dela, ministrei, ventre estéril, vai gerar vida. A menina, não, a criança está lá com 7 anos. No trabalho, não sei, tem que ir ao monte, claro que tem, mas a gente pensa que só na igreja que vai discipular, na verdade, discipular vai fazer fora dela. Irmãos, tem igreja que tem mais membro, que é o nosso caso lá, a gente tem mais membro no hall de membros, são membros da nossa igreja, do que lugar para sentar. Quando a gente faz um culto só lá na igreja, é complicado demais, não cabe todo mundo. Por quê? Porque discipulado é para fora, não é para dentro. Então eu tenho que fazer discipulado lá fora, eu tenho que fazer discipulado na minha escola, no meio da minha família, na minha rua. Só que o que eu já ouvi de alguns jovens? Pastor, eu estou entregando tudo que agora eu vou viver minha vida. Ele não entendeu o que é prioridade. Ele não entregou a vida para Jesus, ele pegou a vida de volta. Prioridade é aquilo que vem primeiro. Então, as pessoas reclamam às vezes de falta de tempo. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. Aquele que é convertido de verdade tem como prioridade aquilo que é importante para Jesus. Jesus falou assim, Pedro, tu me amas? Amo, então apacenta minhas ovelhas. A prova de que eu amo Jesus é amar o que Jesus ama. É cuidar daquilo que Jesus ama. É cuidar de gente. É cuidar das pessoas. Essa é a prova de que eu amo Jesus. Pelos frutos vencereis. Então, se Jesus vai medir o meu amor por Ele, não na minha adoração, eu estou tendo arrepio aqui no culto, chorando aqui no culto, mas pelo meu sacrifício e cuidar daquilo que Ele ama. Ele ama pessoas, Ele morreu por pessoas. Então, toda essa dinâmica, toda essa correria, porque o jovem hoje tem que estudar, ele tem que trabalhar, ele está constituindo família, às vezes está preparando para casar, ou já é casado e não tem como estudar, não está estudando agora, porque tem uma dependência financeira, aí vem a criança, vem os filhos, e tem toda essa situação, e ele acaba sobrecarregando, ele sobrecarrega por falta de prioridade. Então, muitas vezes, quando a gente vê um jovem na igreja, um promissor, a gente vai com um pastor, né? A igreja sempre tem demandas, sempre tem. A Seara sempre precisa de obreiros, sempre. E aí a gente vê um jovem promissor na igreja, lá e vai logo passar um serviço para ele. E aí ele acaba ficando sobrecarregado. E quando ele diz não, às vezes a gente acha o Espírito tão promissor e disse não, mas às vezes ele diz não, e dizer não é a resposta de Deus para ele e para nós. Porque quando ele diz não para muitas atividades, ele está priorizando o serviço, ele está priorizando o propósito dele. Entendeu? Eu estava conversando hoje ali, com vocês ali sobre questão de agenda. Irmãos, esse negócio de agenda é muito ruim. Por quê? Porque tem coisa que a gente quer fazer que a gente não consegue mais, porque por causa da agenda. Mas de onde vem essa agenda? Daquilo que se diz para Jesus, vem aqui. Então só estou fazendo o que Jesus não estou fazendo. Entendeu? Então, a sobrecarga é por falta de priorização. Quando o jovem entende quem ele é em Deus, ele vai se cansar. Mas ele não vai ficar sobrecarregado. Ficar sobrecarga é uma carga acima da capacidade de levar, de suportar. Por isso dá o cansaço. Dá a sobrecarga. Por exemplo, a gente faz um encontro com Deus. A gente chega no encontro com Deus, domingo à noite com o pessoal, celebrando lá nas alturas. O segundo culto mais evangelista da nossa igreja é o culto da chegada do encontro. O primeiro é o culto de batismo. No culto de batismo converte mais um monte de gente. E no culto de chegada do encontro com Deus converte um monte de gente. Então, a gente chega voando lá com a galera. Quando acaba o encontro com Deus, você está cansado. Mas fala assim, vamos fazer outro encontro semana que vem? E todo mundo fala, vamos.
Porque está cansado da atividade, mas não está sobrecarregado, porque entendeu a posição do chamado. Entendeu? Então, o jovem, às vezes, ele se sobrecarrega, porque ele não prioriza, tem que priorizar. E isso é importante. Ele não se alimenta como tem que se alimentar. E aí passa aperto lá na frente. Entendeu? Então não tem como, tem que priorizar, buscar aquilo que Deus tem para ele. Não, todo mundo aqui tem um chamado, você tem um chamado. Você não sabe qual é o teu chamado? O teu chamado é cuidar de gente. Você foi chamado para fazer discípulo. E aí, segundo o que Deus vai te dar, o instrumento vai te dar, você vai fazer. Mas o seu chamado é esse. Qualquer coisa, pastor, qualquer coisa, Kaique, pastor, que rouba nosso foco no propósito de fazer discípulo, é para deixar de ser feito. Igreja que faz atividade, está falando que é o pastor da igreja que faz atividade que não tem a ver com ganhar pessoas perdidas, está investindo tempo e energia da maneira equivocada. Vamos fazer aniversário da coreografia. Vamos chamar a coreografia de todas as igrejas que a gente conhece. Para quê? Para cada uma ter 15 minutos para dançar. Dança em casa. Você é problema dançar. Porque para que eu danço? Para que eu toco o instrumento? Para que eu intercedo? Não é para servir a Jesus? Se eu for fazer isso para encher igreja de crentes de outras igrejas tem muitas atividades também, tem outros pastores estudando aquele povo. O foco da igreja é alcançar o perdido, gente. Lá na igreja tem aniversário da sociedade. Não perdeu, irmãos? Tem não. Tem não. Chave de mulher, tem que trazer as perdidas lá da situação, senão não vai rolar. Porque o foco é esse. Aí a pessoa fica cansada, porque já tem atividade dia a dia, e a gente enche o jovem, as pessoas, principalmente que é o público jovem, de atividade na igreja. Não, o foco é ganhar pessoas para Jesus. Por isso que cansa. Porque cansa fazendo o que Jesus não mandou fazer. Quando está fazendo o que Jesus mandou fazer, você cansa fisicamente, mas você realiza o teu propósito. Por isso você faz. É diferente. Não tem esse aniversário que não tem. Não tem. Não, você fala, não pode ter. Porque você vai sobrecarregar a gente. Já demanda muito isso discipulado. Porque cuidar de gente é trabalho, irmãos. Quem aqui já teve a graça de se tornar pai e mãe? Como é que acontece? Começa lá, está gestante, descobriu aquela festa, que alegria, faz o pré-natal, faz curso de pai e mãe de primeira viagem, e é tudo bonitinho, aí vai para o hospital, o bebê nasce, as enfermeiras estão lá, aí dá o primeiro banho, ajuda a colocar no vidro para pegar uma mamada, tal, aí recebe alto, chega em casa e fala assim, agora o que eu faço com isso? Tudo que tu entendeu, leu, estudou, agora na prática também não funciona daquele jeito. Então cuidar de novo convertido é a mesma coisa. Se não focar o cuidado, tu aceitou Jesus aqui no culto no domingo. Se até na terça-feira de manhã ninguém for atrás de não convertido, aquele bebê morreu. Esse sangue será nos cobrado. Isso é sério. Então se eu inventar algo que tem a ver com isso, na segunda eu vou tirar a energia do meu corpo para cuidar daquele novo convertido. O novo convertido é o bebê que precisa ser cuidado. Isso demanda tempo, demanda atenção. Por isso que eu não posso ficar fazendo aquilo que Jesus não mandou fazer. Então eu tenho que priorizar o que Jesus mandou fazer, fazer discípulo. Senão só vai carregar mesmo. Não tem jeito. E aí, só para fechar, né? Quando eu era jovem, mais jovem, eu sou jovem de 50 anos hoje, mas eu era mais jovem. Essa barba aí tá falando. Essa barba denuncia, né? Quando não tinha barba, denunciava todo mundo, né, Kaique? Agora não tem jeito. A gente fazia atividade sábado à noite na igreja com os jovens, aí falava assim com o pastor no final do culto, pastor, libera a gente amanhã da escola dominical, para a gente vir para o culto cheio de gás. Para que vem descansar? Ele fala assim, descansar só no céu. Quando estiver na terra tem que trabalhar. A vida não é morango não, é isso mesmo. A gente levanta de madrugada para trabalhar, a gente levanta para fazer, mas tem que ir aí para poder fazer as coisas de Deus, a gente pensa duas vezes, sendo que a prioridade é o contrário. Não estou falando que eu tenho que trabalhar, estou falando que você precisa priorizar aquilo que Jesus ama. Tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. É forte. Olha só, eu vou sair daqui um pouquinho, tá bom? Vou sair porque agora nós vamos começar com a rodada de pergunta, tá? Com a rodada de pergunta, e você vai elaborando sua pergunta aí dentro do tema, né? Vamos aproveitar bastante. O pastor Ricardo que está aqui, tem tempo para a gente trabalhar.
mas estou saindo agora para você sentar aqui no meu lugar, fazer a sua pergunta, você enquanto jovem, tá bom? A palavra é tua. Vai lá, toca aí, quem? Pastor, só mais antes da galera passar para cá, como é que o senhor faz para identificar quando a pessoa está pronta para ser um líder de célula? A gente entende que toda pessoa que aceitou Jesus, ela precisa ser um discipulador, isso é fato. Mas existem pessoas que são líderes. Como é que o senhor faz essa identificação? Tá, a gente é muito ruim nas nossas escolhas. A gente normalmente escolhe errado pessoas para discipular, para tornar um líder. O líder, ele se apresenta. Como assim? Vamos pegar um contexto que tem uma célula funcionando. O líder daquela célula, ele vai observar a pessoa que é fiel a todo o propósito que é colocado na célula. É aquela pessoa que está sempre presente na célula. É a pessoa que está se disponibilizando para fazer a dinâmica da célula. É a pessoa que vai fazer a visita àquela pessoa que faltou o líder, não consegue ir. Não, vou lá visitar e trago feedback. É a pessoa que, se quiser, eu ajudo no estudo. É a pessoa que se disponibiliza para ajudar a organizar o nosso. É a pessoa que já está trabalhando na célula. Essa pessoa é um líder em potencial. E aí, como é que funciona hoje na nossa igreja? Só é enviado para a escola de líderes aqueles que os líderes das células fazem a pré-matrícula. Então, o líder de célula faz a pré-matrícula da pessoa da célula dele para a escola de líder. E aí, junto comigo, a gente ratifica ou retifica. Porque pode ser que tenha situações que aquela pessoa, que aquele líder não sabe, mas que eu sei, situações de acompanhamento de PA do gabinete com uma situação assim. Então, hoje, na prática, os líderes, novos líderes de células, nossas células, eles nascem dentro das próprias células. E são enviados para a escola de líderes e a gente forma as pessoas ali. Mas a identificação, Kaique, é no dia a dia. É naquele quando você olha para lá, está com você. Tem gente que fala assim, conta comigo, pastor. Aí tudo bem, tu conta, quando tu olha, cadê? Aí tu não acha. Mas aquele que não disse nada, tu olha, está sempre lá. E aí a gente entende que quando a gente espera o céu escolher, a gente vai fazer um serviço melhor. Porque a gente às vezes escolhe porque tem uma boa resenha, a gente escolhe porque é meu amigo, a gente escolhe porque eu acho que é mais bonitinho, não sei, por questões pessoais. Mas não é assim. A pessoa já está servindo no reino. Só falta ser encontrada. Como foi com você, como foi comigo, como foi com as pessoas que estão aqui. Né? Às vezes elas estão lá e ninguém dá a oportunidade. Aí o céu faz acontecer e a gente começa a identificar. Então, é observar quem já faz. O primeiro princípio, a pessoa é ensinada? Então dá para poder se tornar líder. Vai aprender. Porque o líder tem que pastorear bem, pastorear e cuidar. Ele tem que ser uma pessoa de oração. Ele tem que ser uma pessoa que se relaciona com não crentes. Então, qual é o maior problema do crente velho de igreja? Não tem amigo não crente. Não tem amigo não crente. Muito mal colega de trabalho. Nem fala com ele direito porque ele não tem a boca limpa, a boca chula. E aí você se ofende com a boca chula dele. E Jesus sentava junto com o não, Jesus sentava lá publicando. Jesus sentava com a prostituta. E a gente acha que não dá para a gente sentar com essas pessoas. Não é aceitar o que eles fazem, é levar a luz no meio das trevas. Entendeu? Aí a gente não tem um amigo não crente. E a gente tem que ter essas pessoas. O líder tem que, e a pessoa que vai se tornar líder, ele tem que se relacionar bem com essas pessoas. Conhecer as pessoas da sua rua, do seu bairro. Tem crente que é crente repelente, irmão. Que afasta as pessoas. Porque já chega acusando. O crente tem que ser atraente. Não é ser conivente, é atraente. Uma das frases do discipulado é ganhar a pessoa para a gente, para depois ganhar para Jesus. Se eu não ganho para mim, como é que eu apresento o meu amigo? Aí eu falo assim, tu é amigo desse cara aqui? Parece. Entendeu? Entendeu, Pai? Então a pessoa já está contigo ali, tu está lá na sua vida, no seu ministério. Tem um rapazinho que está carregando um instrumento para você. Aí tem outro cara lá que vai investir nele. Quem é o teu escudeiro? Ele mexe nele, ele já está carregando um instrumento, vai vir paixão pela obra. É nele que vai investir. Se ele é ensinável, vai dar bom. E aí, trazendo mais uma pergunta só antes de passar para a galera. Ele é fominha, né? Trazendo para a realidade de muitas igrejas. Quando a gente se depara com uma igreja que tem 30, 40 membros, né? E não tem nenhuma célula. Nenhuma célula.
Como é que a gente faz para poder dar um pontapé inicial? Né? O senhor disse que 3 pessoas já é o suficiente para começar uma célula. E eu disse também que não tem um passo a passo, não tem uma receita. Mas é claro que tem uns pontos que são principais. Como é que a gente faz para iniciar um discipulado quando talvez a gente só tem 3 jovens na igreja, 5 mulheres, 5 homens e 4 juvenis? Né? Que a gente se pergunta, será que eu vou fazer só um discipulado só com 3 pessoas? Ou eu vou trazer todo mundo para um discipulado só e a partir daquele discipulado eu vou expandindo conforme o alcance? Existem alguns modelos que são praticados, que a gente vê que dá resultado. Por exemplo, na igreja de 40 pessoas, se eu tiver lá 40 pessoas, das 40 pessoas eu tiver lá umas 20 pessoas que querem trabalhar no discipulado, eu posso pegar essas 20 pessoas e já treiná-las, a partir delas abrir as células. Mas eu posso abrir a célula piloto. Vamos começar lá de agora, com a célula piloto. Quem queria, tinham só 12 pessoas, não tinha as 40. Pegamos quem queria, das 12 nem todo mundo estava envolvido, nem todo mundo quis de primeiro. Quem queria, abriu uma célula na casa da família, aquela célula foi a célula piloto. A partir daquela célula, nós precisamos multiplicar aquela célula para novas células. E aí pessoas que não eram da igreja, não queriam, não estavam participando, começaram a aderir. Mas também a galera que era de fora, porque a discipulado vai alcançar o perdido. A maior estratégia de evangelismo hoje é o discipulado, não tem outra, é célula, é discipulado. E aí essa galera começou a vir para a igreja e a gente começou a multiplicar a partir de uma célula. Então é a célula piloto, da forma que a gente pode começar até a igreja de 40 pessoas, mas os 40 não querem. Tem quantos que querem? 5. Tem quantos que querem? 10. Abra uma célula para esses 10. E seja intencional, já fala assim, nós vamos começar hoje, aqui dia 10 de abril, quando for no dia 15 de dezembro nós vamos multiplicar. Porque senão vira clube do bolinho do Luluzinha. É muito bom, é igual o Pedro, né? Vamos armar uma tenda aqui para o Senhor, para Moisés e para Elias, porque aqui está bom demais. Você quando vai apanhar o presente, você não quer voltar. Não, mas a gente está lá, tem que descer, tem que estar lá, tem que voltar. Por causa dessas pessoas, já coloca a intencionalidade, vamos multiplicar. Estou aqui para formar vocês como líder. Lá na nossa igreja, Caíque, quando a gente recebe as pessoas na classe de integração, o que é a classe de integração? É a classe onde a gente vai receber os novos membros da igreja. Todo mundo vai se tornar membro da igreja, seja os que aceitaram Jesus, seja os que são por assunção de votos, são desviados de outra igreja, eram de outra igreja, desviaram de outras denominações e vão se tornar membros da nossa igreja. Todo mundo vem para essa classe de integração. É uma classe onde eu sou o professor, eu não abro mão que eu sou o professor dessa classe, porque é onde eu vou, aquelas pessoas que eu vou ter o nosso primeiro contato juntos. Os futuros membros da nossa igreja vão conhecer o pastor e o pastor vai conhecer os futuros membros. Então eu sou pastor, eu sou o professor daquela classe. E na primeira aula eu faço 2 acordos. 2 acordos. Primeiro eu vou me meter na tua vida. É assim. Pode chegar e perguntar a qualquer pessoa. Qual é o acordo? Primeiro, eu vou me meter na tua vida. Como assim? Não tem como discipular do púlpito. Discipulado é vida na vida, é colocar a mão, é ter cheiro de ovelha. O pastor Danilo Figueiredo fala que discipulado é de uma forma discípulo embatelado. Eu não estou aqui com vocês pela internet, alguns irmãos estão acompanhando a gente aqui, formando discípulo. Não. Está fazendo aqui um bate-papo, uma instrução. Discípulo se faz 1 a 1. Você é muito diferente do seu irmão e da sua irmã, só criado com os mesmos pais. Por quê? Porque discípulo faz de 1 a 1. Aí ele tem recebido a mesma instrução, a mesma orientação, as mesmas orações. Você faz de 1 a 1. Então, o primeiro acordo que eu faço, eu vou me meter na sua vida. Como assim? Eu trabalho só na mão, irmãos. Então eu vejo status, eu vejo stories, eu mexo na internet. Se tiver uma coisa desalinhada lá, eu print e mando na hora. Isso aqui, irmão, isso aqui. Então eu chamo para conversar, sento para tomar um café, faço uma visita, chamo no gabinete, chamo lá em casa. E é todo dia, não é só no culto. É intencional, é todo. Jesus caminhava todos os dias com o discípulo, é todo dia. É todo dia. Então, o se meter na vida é isso. Temos um acordo? Se não tem, levanta, ora, te abençoe, vai em paz e não pegue mais. Ah não, temos um acordo. Segundo acordo, antes do início da primeira aula, o mínimo que se espera de vocês nessa igreja é que vocês vão se tornar líder de célula. A pessoa está chegando para a igreja, às vezes aceitou Jesus em outra situação. Líder de célula está pronto? Claro que não. Mas é diamante bruto. Como é que eu sei? Jesus morreu por ela, gente, já basta. Se tu quer saber o valor daquela pessoa, é o valor do sangue de Jesus. Ela serve para ser líder. Cada um no seu processo.
pessoas, ou mais rápido, ou mais devagar, todo mundo vai passar por seus processos, mas vai se tornar líder. Qual é o mínimo lá na nossa igreja? Se tornar líder. Qual é o máximo? Bispo da igreja. Todo metodista tem direito de se tornar bispo, vai passar por todos os processos para chegar até lá, mas todo metodista tem essa carreira. O máximo é o presidente do episcopal, o mínimo é Deodoro, líder de célula. Se não é líder de célula, ainda não chegou no objetivo mínimo. E isso é na primeira aula com o pastor, para conhecer o pastor e começar a entender que a igreja que ele está se fiando. É a igreja que é intencional. Então todo mundo que vem das células e converte na igreja já recebe essa informação. Entendeu? Então como é que você começa a célula? Grupo piloto, célula piloto, 3, 4 pessoas, o pastor. Tem que ser o pastor. Porque se eu sou o seu pastor e te delegar essa função, Kaique, em algum momento eu vou tirar teu corpo para outra situação, porque eu não estou deixando uma função importante. O discipulado é o mais importante da igreja. Tem 2 coisas que não pode faltar na igreja: reunião no templo e reunião nas casas. Reunião no templo e reunião nas casas. É assim que é em Atos 2. Reunião no templo, reunião nas casas. Reunião nas casas, reunião no templo. Um não é mais importante do outro. Qual é a asa mais importante do avião? Qual é a asa mais importante do avião? Direita ou esquerda? As duas, irmãos. Sem uma nem não voa. Então, tem que ter reunião no templo e reunião nas casas. E aí, grupo piloto. Foi como eu fiz em Deodoro. E a gente cresceu, multiplicou, a gente chegou onde está hoje. Mas existe essa outra forma. Estou na igreja com 40 pessoas, eu tenho lá 15, 18 que querem. Eu vou juntar essa galera, vou dar um treinamento intensivão e vou abrir células com eles e vou começar a supervisioná-los já na vida. E eu faço formação paralela, entendeu? Para não perder tempo. Perfeito. Não vou fazer mais perguntas. Agora a gente abre a oportunidade para quem tem perguntas diretas para o pastor Ricardo, e a gente convida vocês, 3 pessoas? 3 pessoas? Então vai ser bem. Acredito que todos tenham alguma pergunta, mas a gente abre esse espaço agora, vocês podem vir aqui, sem vergonha, né? Tá bom, meu filho? Graça e paz, igreja, graça e paz, pastor. Uma honra estar perto do pastor. Para quem não sabe, eu fui supervisionado pelo pastor no meu posto de evangelista. Tive a honra de ser discipulado de certa forma, um semestre lá naquela igreja amada, né? Mas o que eu queria saber do pastor, e talvez acho que vai despertar também uma curiosidade do povo, é a questão da prática. Hoje a gente vê o pastor, essa serenidade, mas eu já tive essa oportunidade de conhecer na prática. O homem não para, e tu não vê o rosto dele cansado, né? Hoje você tem um método para que isso não te atinja, não te deixe cansado, para não deixar de fazer a obra. Mas como o pastor disse, já foi jovem, mais jovem do que hoje. Como isso mudou a tua chave? Sempre foi assim? Qual foi o time que você falou: eu preciso me organizar, eu preciso ter prioridade? O pastor já conversou comigo que na época do seu seminário, bem diferente do meu, era uma dificuldade. Saía de longe, o Bennett, voltava, outro dia tinha que ir de novo. Acredito que não foi fácil. Então, como foi na prática esse time trocado e ter toda essa... Quando a gente começa a priorizar o que tem que ser priorizado. A gente tem muitas demandas, e quanto mais você está envolvido com a obra da igreja, maior a demanda vem. Mas você não pode perder o foco daquilo que você tem que fazer naquele lugar. Porque discipular dá trabalho. Discipular dá muito trabalho, por isso tem muita gente que não faz. Mas é a única coisa que muda a história de um povo, que faz o fruto permanecer. Então, no começo é tudo com você. Eu estava na igreja essa semana e os meninos não deixam eu pegar uma vassoura para tirar um lixo mais. Mas antes que eu levava a igreja era eu não. Tipo, filhos pequenos, o pai faz tudo, o filho começa a crescer, começa a ajudar. É assim que funciona. Mas na caminhada, você vai desenvolvendo a habilidade, por exemplo, de se frustrar menos, de se decepcionar menos. Você vai criando ferramentas emocionais para se proteger das decepções que acontecem. Porque tem gente que acha que não dá muito trabalho, as pessoas depois vão embora. Vai mesmo, irmão, é assim mesmo, o filho pródigo foi embora, depois ele volta. Se não voltar também não tem problema não tem a ver com você, tem a ver com ele. Então, Odilei, hoje a prática, a nossa prática hoje na nossa realidade, se conhece de perto lá,
ela está muito mais facilitada por causa da quantidade de líderes que nós temos formado, quantidade de células que estão funcionando. Mas no começo, não. No começo era eu e Nanda, depois outros, o Jacques e Fabiano, os irmãos estavam com a gente ali, e a gente começou a crescer, treinar novos líderes, o pessoal ajudando, entendendo. E a intencionalidade, eu sei o que eu fui fazer naquele lugar, e o meu chamado eu entendo plenamente. Eu fui chamado para cuidar de gente. Qualquer coisa que me tira desse foco, eu digo não, porque senão eu não vou conseguir fazer. E aí você consegue filtrar. Aí você consegue filtrar o seu caminho. Você vai saber se está fazendo o que Deus manda você fazer. Entendeu? Então, na vida do dia a dia, é fazer o que Jesus fazia. Irmão, não tem como discipular, eu falo isso lá nas nossas redes sociais, não tem como discipular num culto de final de semana, num culto de meio de semana e na escola dominical. Isso é para poder municiar, receber pão e peixe. Discipular é todo dia. Respeita a folga pastoral ali, fora isso é discipulado, irmãos. Quando não, você não tem que socorrer alguém na tua folga pastoral. Hoje, na nossa realidade, chegam outras pessoas na frente. Chega o líder, chega o supervisor, chega o coordenador. Todo mundo chega antes da gente lá, porque já estão perto do povo lá. Quando já chega, pastor, aconteceu isso, tem que fazer isso. A gente só vai decidir o que fazer. Até as coisas, o que fazer é resolver 3 situações para a gente. Mas não começa com você. Então você tem que formar pessoas. A gente tem que ser intencional na formação de líderes. 50% do sucesso ou do fracasso de uma célula está na mão do líder. Então a boa escolha ou a má escolha vai levar você para o sucesso ou para o fracasso desse bocado. Então você precisa escolher poucas pessoas e caminhar intencionalmente do lado delas. Falei para repetir. Jesus tinha alguns públicos que caminhavam com Jesus. Tinha a grande multidão. Qual é o nome da grande multidão? Qual é o CPF? É a grande multidão. O que a grande multidão quer? Pão e peixe. Cura e libertação. Faz uma campanha de cura e libertação lá, bota um profeta que fala alto lá, que tem visão. Então a igreja enche. Que a multidão quer isso. É errado? Não é errado. Jesus fazia, mas o foco dele não era a grande multidão. Tinha outro público que andava com Jesus. Quem era? 70. Que era 70? Pessoas missionárias, pessoas que, com vontade de ganhar o perdido. Jesus os enviou. As 35 turmas que eu falei. Lucas capítulo 10. Tinha outro público que andava com Jesus. Quem era? Os 12. Esse eles chamam pelo nome. Quando fala pelo nome, fala de 2 coisas: identidade e intimidade. Ele te conhece, sabe quem você é. Ele investiu nesses 12. Dentro desses 12 tinha 3. Relacionamento mais próximo. Dentro dos 3 tinha um. É aquele que deitava no colo de Jesus, que vai nascer e fala assim: pergunta para ele que ele já treinou. É aquele que tem mais intimidade. É igual lá na igreja. Às vezes as pessoas querem perguntar alguma coisa para mim, e aí ficam meio assim, aí vai falar com a Nanda. Para a Nanda vir comendo pela beirada. Porque ela sabe como é que chega no meu coração fácil, né? A Nanda, gente, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, a gente tem que ter a intencionalidade de formar pessoas para andar em aliança, para andar do lado, para ser Arão e Hur. Quem vai segurar a tua mão quando tua mão cansar? Não é a multidão, é quem anda perto. É aquele que vai olhar para o seu rosto e falar assim: pastor, o senhor não está bem hoje, né? E você não falou nada, você está porque ele falou assim: não aparenta no seu rosto. Mas quando começa a caminhar perto, você percebe. Uma forma de falar, uma forma de comportar, às vezes está mais quieto, às vezes está falando mais alto, sei lá. Alguma coisa muda. Então, Odilei, você precisa investir em poucas pessoas, que essas pessoas vão te ajudar a deixar um legado para a posteridade. Frutos que permanecem por causa do discipulado, não permanecem por causa de um evento. O discipulado começa na conversão e termina com a volta de Jesus. Ele nunca termina. O Pedro casou. Pedro é independente, casou com a Vitorinha ali, aquela princesa ali. Ele é independente, mas é meu filho. Ainda pede conselho algumas vezes. A gente troca figurinha pra caramba. Né? Continua sendo meu filho. A Vitória casou. Continua sendo filho dos pais dela. Não vai deixar de ser filho porque virou independente, entendeu? É até Jesus voltar. Obrigado. Deus abençoe. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Pode ser um pouquinho difícil, ela pode inventar algumas desculpas, ela pode dar algumas coisas ali. Como que a gente pode lidar com essa pessoa difícil? A pessoa que está se relacionando seria a namorada, por exemplo. Você pode entender? Ou Não, em relação ao discipulado, amigo, tá. novo convertido. Tipo assim, vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo já de tempo já. Eu sempre invisto nele com o meu tempo. Sempre dou conselho para ele, só que infelizmente ele não
veio um pouco pro meu lado, né? E, tipo assim, às vezes eu fico um pouco chateado e também eu fico conversando com Deus. Eu falo, pô, Deus, será que eu desisto dele? Será que eu abro mão dele? Ou será que eu estou investindo muito nele e eu preciso investir em outras pessoas, sabe? Entendi. Eu lembrei agora de um filme, e esse filme a gente usa lá na nossa escola de líderes, na nossa última aula. E o filme é um desenho animado, é da série Toy Story. Toy Story 4, onde tem ali o Sheriff Woody e tem um garfinho. Não sei se vocês assistiram isso, esse filme, mas é interessante porque esse garfinho, ele é um brinquedo que foi criado a partir do lixo que a menina lá criou. O nome dela é Bonnie, escreveu o nome dela no pezinho desse garfinho, que é esse novo brinquedo dela. E esse garfinho, ele cismava de voltar para o lixo. E o Sheriff Woody lutava para que ele não voltasse para o lixo, porque agora aquele garfinho tinha um dono. Olha o nome, ele fala, olha o nome que está aí, ele é seu dono. Ou seja, o Sheriff Woody trabalha como um líder de célula, por exemplo, trabalhando na vida do novo convertido, que faz parte da nova família, mas insiste em voltar para a antiga vida. E muitas vezes não é nem por vontade, é por dependência, é por processo de libertação, de cura, de mudar a cultura. A gente não deve desistir de ninguém. A gente só não tem como arrombar a porta do coração, Pedro. Mas desistir nunca. Tem pessoas que em algum momento você vai ter que dar um tempo. Falei do filho pródigo aqui, o pai do filho pródigo, na parábola, a gente entende que aquele homem era um homem rico, fazendeiro rico. E aí o filho pródigo pede o que é dele e vai embora. E quando a gente vê o filho pródigo voltando, a Bíblia diz que o pai estava ali no portão esperando ele voltar. Agora pensa comigo, esse pai não era rico? Ele não tinha recurso? Ele não tinha empregado? Por que não mandou alguém atrás do filho pródigo? Porque o filho pródigo precisa voltar. E o pai, ainda que o amasse, não foi atrás. Em algum momento isso vai acontecer com quem vai embora. Eu sempre entendo que o filho pródigo ele volta com as próprias pernas. O perdido, a ovelha perdida, a gente tem que ir atrás. Agora, se está disciplinando alguém, está ensinando alguém, e esse alguém não quer, você continua semeando, porque o problema não está no semeador e o problema não está na semente. Ele, semeador, saiu a semear. Semente caiu em beira do caminho, solo espinhoso, solo rochoso e boa terra. A semente é a palavra. O semeador é o missionário que está semeando. O problema está no solo. Como a gente não sabe qual é o solo que vai produzir, a gente vai continuar semeando. Em um momento aquela semente vai brotar. Em um momento o solo rochoso ser tratado vai tirar a pedra, espinhoso ser tratado vai tirar o espinho, vai virar boa terra. A beira do caminho não vai ser mais a beira do caminho, vai virar boa terra. Você não pode deixar de semear. A gente não sabe qual fruto, qual árvore vai brotar, qual semente vai brotar. Mas a gente precisa investir. Não desiste. Quando ele pedir ajuda, ajuda. Quando ele falar, não quero mais, continua ajudando de longe, orando, livrando dos caminhos, igual o pai faz com o filho quando está aprendendo a andar, vai tirar os obstáculos para o filho passar. Às vezes o filho nem sabe, você tirou o tapete, você tirou o chinelo da frente, para ele poder passar para não cair. Até que ele entenda que ele precisa e depende de Jesus, e aí ele vai começar a voltar para o Senhor. Mas não, a gente não deve desistir de ninguém. Jesus não desistiu de mim, não desistiu de você, não desistiu de ninguém aqui. Então a gente tem que fazer como Jesus. Se eu sou discípulo de Jesus, eu faço como Jesus, não desisto de ninguém. Pode desistir. Amém? Valeu, Pedro, obrigado. Gente, mais alguma pergunta? Então, vou finalizar perguntando ao pastor Ricardo se tem algo que ele acha importante dizer no dia de hoje que a gente não perguntou, né, mas que o senhor considera bem importante para o discipulado. Eu queria falar uma coisa. A gente precisa reorganizar a nossa agenda. A gente precisa parar e reorganizar a nossa vida. Quando a gente caminhava sem Jesus, a gente tinha um estilo de vida. Quando a gente começou a caminhar com Jesus, a gente tem que reorganizar a nossa vida. Então, quando eu estou me sentindo cansado, estou na igreja, mas estou querendo abandonar tudo, parar tudo, porque eu estou sobrecarregado, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu preciso parar e me reorganizar. Eu preciso voltar ao que a gente chama na Bíblia de voltar ao primeiro amor. Tem que voltar ao meu princípio. Tem que voltar a caminhar com Jesus, tem que voltar a ouvir a voz de Jesus. Porque toda pessoa começa a caminhar com Jesus e daqui a pouco está se sentindo sobrecarregada, começa a fazer uma análise da sua vida se você não parou também de fazer o seu devocional. Se você também não parou de ter o seu tempo de oração no secreto. Se você também não parou o seu tempo de jejum semanal.
Se você não parou a tua frequência de ir ao monte 2, 3 vezes ao mês, e muita coisa relacionada à igreja, a sua chamada, a sua vida espiritual, entrou no automático. Porque a gente aprende a fazer as coisas na igreja, muita coisa funciona no automático. E quando é no automático, tem mais a presença do Senhor. Então, se eu estou sobrecarregado, eu estou fazendo alguma coisa que Deus não mandou fazer. Jesus falou assim: tomai o meu jugo é leve e suave. Se eu sinto que está pesado, eu estou fazendo alguma coisa que Jesus não mandou eu fazer. E uma coisa é certa: as pessoas, a primeira coisa que fazem é abrir mão do discipulado. E a primeira coisa que Ele mandou fazer é discípulo. Eu abro mão da coisa errada. Eu acabo abrindo mão da coisa errada. Eu não estou falando que você não tem que estudar, você não tem que casar, você não tem que ter filho. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando assim: tudo acontece a partir do discipulado. Então eu tenho que parar, eu tenho que me reorganizar, eu tenho que voltar ao essencial. O essencial é andar com Jesus. Porque a primeira coisa que eu vou perceber, Kaique, que o jovem está sobrecarregado, é porque ele parou de buscar a essência. Irmãos, todo dia tem que falar. Você passa um dia sem almoçar, passa. 2 dias, até passa. Mas fica uma semana se alimentando mal, vai ficar doente. Aí a gente para de fazer um devocional. Que é devocional? É o meu tempo com Jesus, irmãos. É o meu tempo com Deus. Hoje de tarde, a gente vai te dar aqui. Eu estava chapando o corpo, Kaique, só assim, mal. Recebendo, para estar aqui não, para poder receber de Deus, colocar meu coração diante de Deus, para Ele falar no meu coração, para Ele curar algumas coisas, organizar minhas ideias. Todo mundo precisa fazer isso, só que a gente começa a se ocupar com coisas que não nos mandou fazer. É por isso que eu estou sobrecarregado. Se eu estivesse fazendo o que Ele mandou fazer, eu estaria até cansado em algum dia, mas sobrecarregado nunca. O jugo dele é leve e é suave. Então, se você está, deixa eu olhar aqui para a câmera, olha só, jovem, olha só você que está nos ouvindo aqui, se você está se sentindo carregado, comece a perguntar se o que você está fazendo na igreja, inclusive, Jesus mandou você fazer. Eu já falei para a pessoa, assim, sai da intercessão, porque não é teu chamado. Teu chamado dança. Sai do louvor, porque tu canta igual a taquara rachada. Irmão, eu falo mesmo. Porque tem coisa que o pastor tem que falar. Eu vou fazer o quê? Tu larga a oração. Tu da intercessão, o céu se move. Porque isso é discipular. Discipular não é passar a mão na cabeça, vou passar a pessoa não perder a ovelha. Você não vai perder a ovelha. Irmão, quando você cuida, quando tem pastoreio, isso que eu estou falando aqui é pastoreio, cuidado, as pessoas permanecem. Quer ver um exemplo, Kaique? Eu sempre uso esse exemplo. Promoção de sapato em loja feminina. A loja fica abarrotada. Aí todo mundo vai buscar um sapato que é aquele que você estava esperando. Chega lá, tem o seu sapato, tem o número que você quer, mas a loja está muito cheia. Aí você é mal atendida lá. E aí você fica frustrado. Aí você vai na loja do lado, que tem o mesmo sapato, que não está em promoção, então por isso é um pouco mais caro, mas o atendimento lá é outro nível. Onde é que você compra o sapato? E onde é que você volta? Fruto que permanece está onde tem cuidado. O cuidado é discipulado, não é evento. É discipulado. Então, se você se sente sobrecarregado, você está fazendo alguma coisa que Jesus não mandou você fazer. Não mandou. Porque o jugo do Senhor é leve e suave. Amém? Amém. A gente vai encerrar. E aí eu agradeço demais ao pastor Ricardo, né? Foi meu pastor, né, que eu era ali juvenil para jovem. Tenho aprendido muito com ele, Fernando, toda a família. Agradeço demais o senhor ter atendido o convite, porque o senhor é referência de discipulado. Amém? Eu vou pedir para o senhor orar. E aí não só orar para encerrar, mas orar pelas vidas que estão aqui, para que o senhor possa colocar nos nossos corações que nós precisamos e devemos viver uma vida discipulada. Amém? Amém. Eu quero agradecer o convite. Para mim foi uma alegria estar com vocês. Espero ter podido ajudar de alguma forma, tirar dúvidas, dar algum tipo de direcionamento. Discipulado não nasce pronto, não tem uma fórmula mágica. A seguir o discipulado é ouvir o céu, entender esse mandamento que é ir fazer e ter intencionalidade de fazer. Você precisa entender isso, dar esse foco nisso. O discipulado, ele funciona diferente nas igrejas, com os pastores, que são pessoas diferentes.
Na nossa igreja nós temos esses exemplos, as células são completamente diferentes umas das outras e tem a mesma instrução, são da mesma igreja, é o mesmo pastor, e as células estão lá da forma diferente que são, porque os filhos são diferentes uns dos outros. A discipulada é intencionalidade, é clareza do que você está fazendo naquele lugar. Então, entenda isso. Muito obrigado, Kaique. Eu vim essa semana, quando convite, lembrando nosso tempo juntos. Kaique era meio doido, gente. Kaique. A gente começava um culto de domingo, 9 horas da manhã, que era para terminar às 10, terminava às 2 da tarde, né, Kaique? Era muito legal, muito bom. Foi um tempo muito bom juntos. E pastor Jefferson, obrigado pela acolhida. A igreja, os irmãos estão aqui, muito obrigado. É bom ver que tem jovens, temos irmãos com idade mais avançada, pessoas mais maduras. Que bom estar compartilhando esse tempo com vocês. Muito obrigado, estou muito feliz. Espero poder voltar outras vezes para falar de discipulado, de outros temas, né? Se for a situação, mas muito obrigado mesmo. Amém? Vamos orar? Muito bom. Senhor, eu quero te dar graça. Obrigado, Jesus, porque é tão bom falar daquilo que o Senhor tem nos dado. É tão bom, Senhor, falar daquilo que nós somos apaixonados. É tão bom, Pai, falar daquilo que nós vemos, Senhor, Pai, a sua boa mão agindo, Pai, e mudando e transformando a vida das pessoas. Nós temos frutos que permanecem hoje lá, porque o Senhor tem nos ensinado, Pai, a caminhar pelo discipulado. Muito obrigado. Pai, que, Senhor, não seja só mais um bate-papo no podcast, mas que seja, Pai, um tempo de crescimento para todos nós, os irmãos e irmãs que estão acompanhando aqui ao vivo, os irmãos e irmãs que estão acompanhando agora, vão acompanhar, Senhor, depois em algum momento, Pai, pela internet, que sejam abençoados por Ti, que sejam despertados por Ti, para viver uma vida intencional no discipulado, Pai, para não perder tempo fazendo o que o Senhor não mandou fazer, mas para focar naquilo que o Senhor mandou a gente fazer. O Senhor nos mandou fazer discípulo. Essa é a nossa missão. O Senhor falou: se tu me amas, apacenta, cuida, pastoreia, discipula a minha ovelha, as minhas ovelhas, o meu povo, a minha igreja. E Pai, é isso que temos nos esmerado, nos esforçado a fazer, e que possamos, meu Pai, continuar caminhando nessa terra, nesse propósito. Obrigado pela vida do pastor Jefferson, que nos acolhe aqui na sua igreja. Obrigado pela vida do Kaique, que está na frente da liderança da juventude desse distrito aqui em Realengo. Obrigado, Senhor. O Senhor está despertando homens e mulheres apaixonados por aquilo que a sua Bíblia, que a sua palavra nos deixou. O legado que o Senhor deixou através dos seus discípulos chegou até nós, e que depender de nós vai seguir adiante, em nome de Jesus Cristo. Amém.